Olá! Estamos começando mais um programa Variedades em sua nova fase e hoje nós vamos falar sobre a cultura caipira. Nós mostraremos para você todos os seus costumes, a sua vida, como nasceu a cultura caipira. Também falaremos das comidas típicas, vamos falar dos grandes cantores, enfim. A partir de hoje, teremos uma série de programas falando sobre essa grande cultura que é a cultura caipira. Vamos lá? Antes de falarmos qualquer coisa sobre a música sertaneja raiz ou música raiz, vamos lembrar sobre o conjunto de substâncias as quais fizeram surgir esse gênero musical. São os detalhes de todo modo de vida, desde a situação social dos elementos rurais até os simples costumes, da dança ao ritmo musical, da fala simples à poesia, das crenças às alegorias, dos sofrimentos às alegrias. Na cultura rural brasileira, de onde surgiu a música como um dos elementos principais para sua divulgação, beiram sempre dois elementos de contraposição: o bem e o mal, o rico e o pobre, o patrão e o empregado, o profético e o descrente, o amor e o ódio, o reconhecimento e a gratidão. Além do elemento principal, que é a exaltação ao mundo em que vivem e a natureza como ponto-chave de todo o meio de vida. No Brasil, assim como em todos os lugares do mundo, há uma cultura rural e bucólica onde os elementos de construção são simplistas, prevalecendo a tríade: família, Deus e pão, sendo isso igual à felicidade. De origem simplista, onde se misturam culturas indígenas sobreviventes do Brasil colônia e cultura migratória de uma Europa campesina, nasceu a nossa cultura caipira, onde passaremos a mostrar todos os seus elementos e principalmente a sua maior forma de expressão, a música caipira. A cultura caipira surgiu a partir da união das culturas europeias trazidas pelos bandeirantes com a cultura indígena já existente. Essa união abrangia o modo de vida dessas culturas, costumes e crenças, com o jeito seminômade do homem do campo, aliado à produção de sobrevivência, surge o caipira, figura própria de um país novo que estava começando a se formar. O caipira ganhou uma projeção maior assim que seu modo de vida, suas dificuldades e suas alegrias passaram a ser propagadas ao país todo através de sua poesia e sua música em meados do século passado. O modo de viver do caipira era cheio de elementos alegóricos, fato esse que permitiu a criação de uma poesia comparativa com o modo de viver do resto do mundo. O trabalho difícil, as grandes dificuldades de sobrevivência, a necessidade de imposição contra os latifundiários, contracenava com uma paisagem lindamente bucólica. A vida simples, cercada por uma fé inabalada e o amor colocado em sua síntese. Tudo isso ia de encontro com a vida urbana, que já fazia do homem um ser ligado ao tempo e às facilidades. Na verdade, o caipira, apesar de amar o seu modo de vida e tudo que o cercava, queria, para os seus filhos, uma vida que teoricamente seria melhor caso vivesse num centro urbano, com a possibilidade de estudar e aumentar a sua cultura e assim levar uma vida de mais facilidades. Essa era, e hoje aparentemente é, o grande desejo do homem do campo. A música e a poesia são a forma mais identificável de se expor uma cultura, e com a cultura caipira não poderia deixar de ser diferente. Essa manifestação surgiu não como algo próprio, mas sim com a mistura de manifestações tanto europeia como indígena. Apesar disso, a música e a poesia caipira possuem uma identidade própria. A moda de viola é um ritmo de origem rural, comumente encontrado nas áreas do interior das regiões do Sudeste, Centro-Oeste e algumas áreas do Paraná, também conhecida nos seus primórdios como romance. Os versos, geralmente longos, falam de tudo quanto há ao redor do caipira, desde o rio que lhe banha os pés a infortúnios de todo tipo,
a morte do boi preferido, o combate de rivais pelo amor da cabocla bonita, separações, desencantos, fatos engraçados e impressões de viagens. As modas trazem, muitas vezes, narrações de fatos ou eventos verídicos, inclusive com o local do ocorrido, reforçando assim a impressão de realidade. A moda tem áreas de declamação, é uma poesia cantada e privilegia a sua compreensão como se o violeiro fosse um contador de histórias. A maneira como a moda de viola é executada também contribui para esse realismo. O instrumento principal de execução da música caipira é a viola. A viola caipira tem sua origem na viola portuguesa, que por sua vez originou do alaúde árabe. Existem diversos tipos de afinações à viola, sendo utilizados de acordo com a preferência do violeiro. As mais conhecidas são cebolão, rio abaixo, boiadeira e natural. É comum a utilização da afinação paraguaçu pelos repentistas nordestinos, apesar de também ser encontrada na região do Vale do Paraíba. A disposição das cordas da viola é bem específica, 10 cordas dispostas em 5 pares. Os 2 pares mais agudos são afinados na mesma nota e mesma altura, enquanto os demais pares são afinados na mesma nota, mas com diferença de alturas de 1/8. Estes pares de cordas são tocados sempre juntos, como se fossem uma só corda. Uma característica que destaca a viola dos demais instrumentos é que o ponteio da viola utiliza muito as cordas soltas, o que resulta um som forte e sem distorções, se bem afinada. As notas ficam com um timbre ainda mais forte, pois este é um instrumento que exige o uso de palheta, dededeira ou principalmente unhas compridas, já que todas as cordas são feitas de aço e algumas muito finas e duras. Além das modas de viola, a música caipira está ligada a outros tipos de manifestações culturais e folclóricas, como o catira, o fandango, a folia de reis, as festas juninas, as guarânias e o cateretê. Essa série de programas começa hoje falando sobre seus primeiros divulgadores. E olha, não se esqueça, você que está vendo o nosso vídeo aí no YouTube, dê um like pra gente, compartilhe com seus amigos, conto com você. E olha, você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp 16 991619352. Pode me procurar no Facebook, Rosicler Alves Dalbó. E agora, continuando o nosso programa, contaremos a história de seus primeiros divulgadores. Isso na metade da década de 20 do século passado. Não percam! Os nossos caipiras ensaiando as suas modas de viola e os seus sambas para as noitadas alegres das festas do Pirapora. Agora o coitado do povo vive muito arrojado e ano sempre aumentado. Paga imposto municipal, paga imposto pro estado e pro governo federal, imposto de tudo lá. Delito que aconteceu, ai, que o povo ficou. Passaremos agora a mostrar uma retrospectiva dos principais músicos, poetas, compositores e cantores ligados à música sertaneja raiz. A cultura caipira é especificamente originária na área que abrange os estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e também o sul do Rio de Janeiro, que forma um mesmo cinturão sociocultural com o Vale do Paraíba paulista. Ali se desenvolveu uma cultura do colono que encontrou abundância de água, terra produtiva e um clima mais ameno típico do Cerrado. É conhecida como caipira ou sertaneja, a execução composta e executada nas zonas rurais, a antiga moda de viola.
Os caipiras, duplas ou solo, utilizavam e utilizam instrumentos típicos do Brasil, como viola caipira. Foi em 1929 que surgiu a primeira música sertaneja como se conhece hoje. Ela nasceu a partir de gravações feitas pelo jornalista e escritor Cornélio Pires, com fragmentos de cantos tradicionais rurais do interior paulista, sul, Triângulo Mineiro, sudeste goiano e mato-grossense. Na época dessas gravações pioneiras, o gênero era conhecido como música caipira, cujas letras evocavam o modo de vida do homem do interior, assim como a beleza bucólica e romântica da paisagem interiorana. Atualmente, esse tipo de composição é classificada como música sertaneja de raiz, com as letras enfatizadas no cotidiano e na maneira de cantar. Além de Cornélio Pires e sua turma caipira, destacaram-se nessa tendência, mesmo que gravando em época posterior, as duplas Alvarenga e Ranchinho, Torres e Florencio, Tonico e Tinoco, Vieira e Vieirinha, entre outros, e canções populares, como Sérgio Foreiro, de Cornélio Pires, O Bom de Camarão, de Cornélio Pires e Mariano, Sertão do Laranjinha, de Ariovaldo Pires, e Cabocla Teresa, de Ariovaldo Pires e João Pacífico. Uma nova fase na história da música sertaneja teve início após a Segunda Guerra Mundial, com a incorporação de novos estilos como a polca europeia e os instrumentos como o acordeon e a harpa. A temática vai tornando-se gradualmente mais amorosa, conservando, todavia, um caráter autobiográfico. Alguns destaques dessa época foram os duos Cascatinhana, Irmãs Galvão, Irmãs Castro, Sulino e Marroeiro, Palmeira e Biá, o trio Luizinho, Limeira e Zezinha, que foram os lançadores da música campeira, e o cantor José Fortuna, que adaptou a guarânia no Brasil. Em 1947 é realizado o primeiro rodeio do país em Barretos, mas somente em 1956 surgiu a tradicional Festa do Peão de Barretos, que no ano seguinte contou com a presença da dupla Torres e Florencio. Jorginho do Sertão, moda de viola paulista, folclore paulista. Ajudai meu companheiro, olha. Cornélio Pires, nascido na cidade de Tietê em 13 de julho de 1884 e falecido em São Paulo em 17 de fevereiro de 1958, foi um jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista cultural brasileiro. Sendo um importante etnógrafo da cultura caipira e do dialeto caipira, iniciou a sua carreira viajando pelas cidades do interior do estado de São Paulo como humorista caipira. Em 1910, Cornélio Pires apresentou no Colégio Mackenzie, hoje Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, um espetáculo que reuniu catireiros, curureiros e duplas de cantadores do interior. Ambicionando cursar a faculdade de farmácia, deslocou-se de Tietê para a cidade de São Paulo, a fim de prestar concurso de admissão. Não tendo obtido sucesso em seu intento, conseguiu empregar-se na redação do jornal O Comércio de São Paulo. Posteriormente, trabalhou no jornal O Estado de São Paulo, onde desempenhou a função de revisor. A partir de 1914, passou a trabalhar no periódico O Pirralho. Foi autor de mais de 20 livros, nos quais procurou registrar o vocabulário, as músicas, os termos e expressões usadas pelos caipiras. No livro Conversas ao Pé do Fogo, Cornélio Pires faz uma descrição detalhada dos diversos tipos de caipiras e ainda no mesmo livro ele publica o seu Dicionário Caipira. Na obra Sambas e Cateretês, recolhe inúmeras letras de composições populares, muitas das quais hoje teriam caído no esquecimento se não tivessem sido registradas nesse livro. Cornélio Pires foi o primeiro a conseguir que a indústria fonográfica brasileira lançasse em 1928, em disco de 78 rotações, uma música caipira.
foi o criador da música sertaneja mediante a adaptação da música caipira ao formato fonográfico e a natureza do espetáculo circense, já que a música caipira é originalmente música litúrgica do catolicismo popular, com presença nas folias do Divino do Cateretê, na catira e no cururu. A criação de Cornélio Pires permitiu a nascente da música caipira comercial, que chegou aos discos 78 rotações, libertando-se da antiga música caipira original, ganhando assim vida própria e diversificando seu estilo. Atualmente, a música caipira é chamada de música raiz para se diferenciar da música sertaneja. A música caipira dos discos 78 rotações nasce no final da década de 1920 como o último episódio de afirmação de uma identidade paulista após a abolição da escravatura em 1888, que teve seu primeiro grande episódio na pintura, especialmente a do Ituano Almeida Júnior, expressa em obras como Caipira Picando Fumo, Amolação Interrompida, entre outras. A ironia e a crítica social da música sertaneja originalmente proposta por Cornélio Pires situa-se na formação do nosso pensamento conservador, que se difundiu como crítica da modernidade urbana. O melhor exemplo disso é a moda do bonde camarão, uma das primeiras músicas sertanejas e uma ferina ironia sobre o mundo moderno. Após encerrar sua carreira jornalística, Cornélio Pires organizou o Teatro Ambulante Cornélio Pires, viajando com o mesmo de cidade em cidade, aplaudido por onde passava. Vocês estiveram em São Paulo, de certo se arregalaram por lá. Homem, São Paulo é lindo, é uma boniteza, mas tem um bonde de camarão para chacoalhar o corpo da gente da campo, ô peste dos tipos, é pior do que carro de boi. Então nós fizemos uma moda de viola relaxando ele, às vezes coisa a moda. Que malha mole, esse esconde que nem gaiola. Cheguei a abrir uma portinhola, levei um tranco e quebrei a viola. Índio, fui dinheiro na caixa da esmola. Chegou um velho se pateirando, levou um tranque, foi campeão, deixou uma ideia e saiu bufando, sentou de um lado e agarrou a sua. Pra morder o vizinho tá catingando. Entrou uma moça se arrequebrando, no meu colo ela foi sentando, pra morder o bonde que estava andando, sem a tardinha está esperando. Eu falo, cara, eu fiquei gostando. Entrou um padre bem barrigudo, levou um tranco dos bem graúdos, deu um abraço num bigodudo, um protestante dos carrancudos, que deu capa com combate nu. Eu vou me embora pra minha terra, essa porqueira ainda vira em guerra, esse povo ainda sobe a terra, pra morte a laite que eu sente terra. Nos passageiros que grita e berra,
Alvarenga e Ranchinho, uma das mais populares duplas sertanejas brasileira, foi formada em 1929 por Murilo Alvarenga e Dieses dos Anjos Gaia. A dupla começou a carreira em apresentações em circos no interior de São Paulo no final da década de 1920. Em 1934, eles foram contratados pelo maestro Breno Rossi para cantar na Rádio São Paulo e 2 anos depois mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde gravaram o primeiro compacto em 1936 com a música Itália e Abissínia, uma sátira sobre o conflito entre esses países. Trabalharam durante 10 anos no Cassino da Urca, onde aprimoraram o talento para a sátira política, uma das principais características da dupla Alvarenga e Ranchinho. Por causa das sátiras, participaram de dezenas de campanhas eleitorais e também acabaram presos diversas vezes. A dupla participou do primeiro filme falado feito em São Paulo, Fazendo Fita, em 1935. Em 1939, Alvarenga e Ranchinho fizeram uma turnê pelo Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, passaram a se apresentar na Rádio Mairinque Veiga, onde receberam o título de Os Milionários do Riso, graças aos cada vez mais bem-sucedidos esquetes cômicos. A dupla original se desfez em 1965, quando Dieses dos Anjos Gaia abandonou em definitivo a dupla, sendo substituído por Delamare de Abreu e depois por Homero de Souza Campos. Na década de 1970, se apresentaram principalmente em cidades do interior. Em 1973, a gravadora RCA lançou Os Milionários do Riso, um LP ao vivo. Com o falecimento de Alvarenga, encerrou-se a dupla. Aquela flor que você me deu, eu guardo ainda no peito meu. Aquela flor conserva ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar quanto amei e fui amado. Hoje guardo essa flor, o que resta do nosso amor. Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar do nosso encontro ao luar, nas lindas noites de verão. Daquele beijo divinal sem igual que eu roubei dos lábios teus, prendeu meu coração. Aquela flor que você me deu, eu guardo ainda no peito meu. Aquela flor conserva ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar
É isso, gente. Por hoje acabou. Mas no próximo programa continuaremos a falar dos percursores da nossa cultura caipira. Um beijo a todos e até lá.